Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, o tema é quente: eletromobilidade, né? Exato. E mais especificamente, a infraestrutura de recarga para veículos elétricos. Exato. Olhando assim de fora, parece a receita do sucesso, não é verdade? Carros elétricos ganhando as ruas, a necessidade de pontos de recarga só aumenta, parece um investimento com retorno quase certo. É a impressão que dá, com certeza. Mas será que a realidade por trás daqueles carregadores que a gente vê assim pipocando por aí é tão simples? Para investigar isso, a gente tem um material bem interessante aqui. Um estudo de viabilidade econômica feito pelo Alberto Maier, agora de maio de 2025. Uhum. E ele foca justamente na instalação daqueles carregadores mais comuns, sabe? O USA-C, de corrente alternada, de 11 kW de potência. Naqueles locais de passagem, tipo estacionamento de hipermercado. Sim, que são os mais vistos por aí, né? Exatamente. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar desvendar os segredos desse estudo. Ok, vamos desembrulhar isso aí, olhar os números, as premissas e o principal, né? Os pontos críticos, os erros comuns que esse estudo do Maier aponta e que podem transformar um projeto que parecia lucrativo numa dor de cabeça financeira. Tem muito detalhe aí que o pessoal às vezes não vê. O ponto de partida do estudo é um cenário que, assim, à primeira vista, enche os olhos. Imagina só, instalar 2 carregadores, tipo Wallbox AC de 11 kW, no estacionamento de um hipermercado movimentado. Certo. O investimento inicial, o chamado CAPEX, que é basicamente o custo para tirar o projeto do papel, foi estimado em R$ 41 mil. Isso já incluindo os carregadores, a adequação elétrica, sabe? Pequenas obras, mão de obras, licenças necessárias, enfim, um valor que, bom, não parece absurdo para começar um negócio. Não, realmente não parece. E com base nesse CAPEX e nas primeiras premissas do estudo, a simulação inicial era bem animadora. A projeção de receita considerava vender a energia a R$ 4,00 o quilowatt-hora. R$ 4,00, ok. Isso. E do outro lado, os custos operacionais mensais, o OPEX, quer dizer, tudo que se gasta para manter a coisa funcionando todo mês, incluíam uns R$ 7 mil de aluguel pelo espaço lá no estacionamento. Pesado, né? Mais R$ 7 mil para um funcionário, talvez para um suporte, uma gestão ali. Um custo estimado de 0,80 centavos por quilowatt-hora pela energia consumida da rede e mais uns R$ 500 mensais para manutenção preventiva e corretiva. Entendi. E o resultado disso? Olha, o que é fascinante aqui é como esses números iniciais eles criam uma imagem super positiva. A primeira simulação apontava para uma margem líquida, assim, impressionante, na casa dos 38% e 58%. Nossa, quase 40%. Exato. E o mais chamativo, o tempo para recuperar o investimento inicial, o famoso payback, seria incrivelmente curto, menos de 3 meses. Para ser preciso, 2,67 meses. Menos de 3 meses. Qualquer pessoa com um mínimo de interesse em investir olharia para isso e pensaria: opa, achei a mina de ouro. Recuperar um investimento em menos de um trimestre. Realmente soa como um negócio dos sonhos. Mas tem um detalhe técnico aí. Esses carregadores são de 11 kW de potência, certo? Certo. O estudo assume que eles sempre vão entregar essa potência total para qualquer carro que conectar ali, porque, sei lá, se não for assim, a conta muda toda, imagino eu. E aí que mora o perigo. Ou melhor, a primeira grande revelação, o ponto crítico que o estudo do Myers escancara. Na recarga C, essa de corrente alternada que a gente usa nesses wallboxes, quem dita a velocidade real da recarga não é a potência máxima da estação. É o limite do carregador interno do próprio veículo, o tal do onboard charger. Ah, o carregador do carro. Isso. E o estudo ressalta algo fundamental. Muitos carros elétricos populares aqui no Brasil, principalmente os modelos de entrada ou talvez umas gerações anteriores, têm onboard chargers que aceitam no máximo 7 kW. Só 7? Mesmo a estação sendo de 11. Exatamente. Ou em alguns casos até menos, tipo 3 kW. Isso acontece mesmo que a estação lá na parede seja capaz de entregar 11 kW ou até 22 kW. Entendi. E a implicação prática disso é direta e bem impactante. A estação pode ter força para 11 kW,
Mas se o carro que está plugado só consegue puxar 7 kW, a recarga vai acontecer a 7 kW. Ponto. Mais devagar. Bem mais devagar. A energia, o quilowatt-hora, é entregue de forma mais lenta. Isso levanta uma questão crucial sobre quanto tempo realmente leva para carregar e, por consequência, quanta energia é efetivamente vendida por hora que o carro fica conectado. Afeta direto a receita. Faz sentido. Basicamente, o gargalo não está na tomada, está dentro do carro. É uma limitação do veículo. Entendi. Então, a potência da estação é só uma parte da equação. O limite do carro é o verdadeiro calcanhar de Aquiles desse modelo de negócio se ele for baseado só na potência da estação. Isso muda tudo. Muda completamente. E o que acontece, então, com aquela viabilidade maravilhosa, com o payback de menos de 3 meses, quando se ajusta a conta para essa realidade técnica, para esses 7 kW? Acontece uma reviravolta nos números, né? É aqui que aquele otimismo inicial começa a, digamos, desmoronar. O estudo refaz toda a simulação financeira considerando essa potência efetiva de 7 kW, que é mais realista para muitos carros. E aí? O primeiro impacto é no tempo de recarga. Uma bateria comum, sei lá, de 60 kWh, por exemplo, que com 11 kW levaria umas 5 horas e meia para carregar. Certo. Agora, limitada a 7 kW, ela precisa de bem mais tempo, cerca de 8 horas e 34 minutos por uma carga completa, quase 9 horas. Nossa, quase 9 horas. É muito tempo. É bastante tempo. E com essa potência efetiva menor, a quantidade máxima de energia, de quilowatts-hora, que teoricamente poderia ser vendida por mês usando os 2 carregadores, ela diminui bastante. Imagino. A capacidade teórica mensal, que antes era de 9.900 kWh, e isso considerando 11 kW e uso contínuo, o que já era bem otimista, né? Super otimista. Cai para 6.300 kW, agora considerando 7 cavalos. E claro, a receita bruta mensal projetada acompanha essa queda. Sai daqueles quase 40 mil da primeira simulação para R$ 25.200 na simulação corrigida. Caiu bastante a receita. E a margem? Pois é, e o impacto final é na rentabilidade. A margem líquida mensal que parecia fantástica, lá perto dos 39%, ela despenca para aproximadamente 17,46%. Metade. Menos da metade. Exatamente. Menos da metade da projeção inicial. E o payback, aquele retorno super rápido de menos de 3 meses, esquece. Para quanto foi? Agora ele se estica para mais de 9 meses. Especificamente 9,32 meses. Quase um ano. É, quase um ano. É uma diferença brutal, né? Um projeto que parecia se pagar num piscar de olhos, agora leva quase um ano para retornar o investimento. E a margem de lucro é significativamente menor. E vale lembrar, isso ainda considerando um cenário de ocupação máxima das vagas. Verdade. 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que na prática é muito, muito difícil de acontecer. Nossa, a queda na margem é realmente expressiva, quase pela metade. Um payback de 9 meses ainda pode ser interessante para certos investimentos, claro. Mas essa redução na lucratividade já acende um belo alerta, né? Com certeza. E tem outra coisa que você mencionou que me deixou pensando. 8 horas e meia para uma carga completa de 60 kWh. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Quem é que passa 8 horas e meia fazendo compras no hipermercado? Exatamente. Esse é o ponto neurálgico que o estudo do Maier identifica como um desalinhamento crítico. Existe uma incompatibilidade, fundamental entre o longo tempo necessário para uma recarga significativa em AC, que é limitada pela potência que o carro aceita, e o perfil de uso de locais de conveniência rápida como hipermercados. O tempo não bate. Não bate. A maioria dos clientes fica ali por, sei lá, talvez 1 a 3 horas, no máximo dos máximos. Ninguém fica 9 horas. E o que acontece na prática? Esse desalinhamento cria o que o estudo chama de vaga congelada. Vaga congelada. Como assim? Pensa comigo. Um carro elétrico conecta, o motorista vai lá fazer as compras e volta, digamos, 2 horas depois. Nesse tempo, carregando a 7 kW, ele colocou uns 14 kW na bateria. Ok. Certo. Mas se ele deixar o carro ali por mais tempo do que o necessário, ou mais tempo do que ele mesmo fica no estabelecimento, a vaga fica ocupada, fica congelada.
Ela impede que outro veículo use o carregador e gere uma nova receita. Ah, entendi. Prejudica a rotatividade? Totalmente. A rotatividade, que é essencial para a rentabilidade desse tipo de negócio, fica super comprometida. E qual é o uso mais comum, então? E na prática, o que mais acontece nesses locais é a chamada recarga de oportunidade. O motorista não está buscando uma carga completa, sabe? Ele só quer adicionar um pouquinho de autonomia enquanto resolve outra coisa. Só um cheirinho de carga. Exato. Ele pluga por 1 ou 2 horas, adiciona esses 10, 15 kWh e vai embora. A receita gerada por sessão é bem menor. Nesses 14 kWh a R$ 4,00 o quilowatt, daria R$ 56,00, né? Do que a receita que estava implícita naqueles cálculos que usavam a capacidade máxima de venda ou cargas completas. Entendi. Atingir aquele volume total de 6.300 kWh mensais, mesmo na simulação corrigida, se torna uma meta muito mais desafiadora na vida real. Faz todo sentido. O comportamento do consumidor no local simplesmente não casa com a limitação técnica da recarga a ser lenta. E talvez isso ajude a explicar um ponto que o estudo levanta e que, bom, a gente observa na prática, né? Por que tantos pontos de recarga parecem ter problemas, ou estão desligados, ou parecem abandonados, apesar daquelas projeções iniciais que, no papel, pareciam tão boas? Precisamente. O estudo do Alberto Maier, e o que a gente observa no mercado de forma geral, aponta para um conjunto de fatores que acabam minando a viabilidade real desses pontos. São várias coisas. Quais seriam as principais? Primeiro, e talvez o mais impactante de todos, é a baixa utilização real. A taxa de ocupação efetiva das estações é quase sempre muito, mas muito inferior à capacidade teórica máxima que foi assumida naquelas planilhas de viabilidade mais otimistas, sabe? Aquelas que previam um uso quase contínuo. Exato. Os custos fixos, aluguel, funcionário se tiver, a energia mínima contratada, eles estão lá todo mês pingando. Mas a receita real que entra é bem menor, porque os carregadores passam um tempão ocioso. Certo. Que mais? Segundo, são os problemas técnicos crônicos. Infelizmente, muitos equipamentos que foram instalados, especialmente em projetos que buscaram um custo inicial mais baixo, eles não têm a robustez necessária para o uso público intensivo, contínuo. Falhas de hardware são frequentes. Aí você soma isso problemas de software nas plataformas de gerenciamento, falhas de comunicação, de conectividade com a internet, que impedem o início da recarga ou o pagamento. Isso gera uma frustração enorme no usuário. Imagino. Nada pior que chegar para carregar e não funcionar. Pois é. E terceiro, ligado diretamente a isso, é a manutenção ineficiente, ou às vezes inexistente. Quando um carregador quebra, ele pode ficar fora de serviço por dias, semanas, às vezes até meses. Falta agilidade nas correções. Nossa. Isso cria aquela percepção de pontos abandonados, sabe? E destrói a confiança do usuário na rede. O estudo até cita um dado preocupante lá da França, onde em determinado momento mais de 40% dos pontos públicos estariam inoperantes ou com problemas recorrentes. 40%? É muita coisa. É demais. Não adianta ter o ponto se ele não funciona quando o motorista precisa, né? Verdade. E tem mais. Tem. Quarto, a experiência do usuário, a UX, muitas vezes é ruim. Processo de pagamento complicado, a necessidade de baixar um aplicativo diferente para cada rede de recarga, um saco isso. É verdade. Vários apps. Falta clareza sobre os preços, às vezes, a ausência de um suporte ao cliente que seja eficaz quando dá problema, tudo isso cria barreiras e acaba afastando os usuários. Entendi. Quinto, a complexidade e o peso dos custos de energia. Para instalações comerciais, a conta de luz não é só o consumo em quilowatt-hora. Geralmente se aplica a tarifa do grupo A, tipo A4. Que tem a demanda contratada, né? Exatamente. Que inclui essa cobrança pela demanda contratada, que é a potência máxima que a instalação puxa da rede, mesmo que seja por pouco tempo. Se essa demanda não for bem gerenciada, ou se a maior parte das recargas acontecer no horário de ponta, que tem tarifa muito mais cara, Aí a conta explode. a conta de energia pode comer uma fatia enorme da receita, sabe? Corroendo totalmente as margens. É um custo que precisa ser muito bem entendido e gerenciado. Não é trivial. Com certeza. E por fim, não podemos esquecer da burocracia e regulamentação. Conseguir todas as licenças, os alvarás necessários, pode ser um processo demorado, custoso, que atrasa o início da operação e aumenta o investimento inicial. Ufa, quanta coisa! Pois é.
Se a gente conecta tudo isso ao quadro geral, a gente vê que o erro fundamental de muitas análises de viabilidade que são otimistas demais é duplo. Elas partem de uma premissa de utilização dos carregadores que é francamente realista Uhum. e, ao mesmo tempo, subestimam a complexidade e os custos da operação no dia a dia. Enquanto isso, os custos fixos, como aluguel e a demanda de energia, continuam lá, pesando independentemente do nível de uso real. Entendido. Realmente é a operação muito mais complexa do que parece na superfície. O diabo mora nos detalhes, como dizem. Considerando todas essas limitações da recarga AC, mais lenta, especialmente o gargalo no carro, e o problema do tempo de permanência, o estudo do Maier chega a sugerir locais alternativos, onde esse tipo de carregador AC faria mais sentido do que no hipermercado, por exemplo. Sim, sim. O estudo dedica uma parte importante a analisar justamente essa adequação entre a tecnologia e o local. Ele avalia alguns perfis diferentes. E o que ele diz sobre eles? Bom, shopping centers. Aqui, o tempo médio de permanência dos clientes costuma ser um pouco maior que em hipermercados, talvez entre 1 e 3 horas. Um pouco melhor. É melhor um pouco o cenário para essas recargas de oportunidade, mas ainda não resolve o problema para quem busca uma carga mais completa em AC lento, né? O ponto positivo é o fluxo, que potencialmente é alto de veículos elétricos. Mas tem um porém. Tem um porém grande. O estudo alerta para um fator crítico. O custo de locação do espaço em shoppings geralmente é bem mais alto. Ah, o aluguel. Exato. Ele até faz uma simulação interessante. Se naquele nosso exemplo inicial o aluguel mensal subisse de R$ 7.000 para R$ 10.000, o que é bem plausível num shopping, né? Com certeza. O payback do projeto saltaria daqueles 9 meses para quase 29 meses. Nossa, quase 2 anos e meio. Pois é, quase 2 anos e meio para recuperar o investimento. Isso mostra como os custos fixos são sensíveis nesse modelo. Impressionante. E outros locais? Estacionamentos? Estacionamentos, públicos ou privados. A viabilidade varia enormemente com o perfil do estacionamento. Aqueles rotativos, de curta duração, enfrentam o mesmo desafio dos hipermercados. Tempo de parada incompatível com a recarga AC lenta. Mesma história. Já estacionamentos de longa duração, tipo aqueles perto de aeroportos ou em edifícios comerciais onde as pessoas deixam o carro o dia todo, esses poderiam ser mais adequados para o AC. Mas aí a dinâmica de precificação e a demanda seriam completamente diferentes. É outro modelo. Certo. E onde o AC realmente brilha, então? O estudo é bem enfático ao apontar os locais de longa permanência como os ideais para o AC. Ele se encaixa muito melhor onde os veículos ficam estacionados por várias horas seguidas. Tipo? Pensa em condomínios residenciais, onde o carro pode carregar a noite toda, tranquilo. Faz sentido. Pensa em condomínios comerciais, prédios corporativos, onde os funcionários deixam o carro o dia inteiro. Hotéis para os hóspedes que pernoitam, até mesmo restaurantes ou casas de show onde a permanência é mais prolongada. Onde o tempo não é problema. Exatamente. Nesses locais, a lentidão do AC deixa de ser um problema e vira uma conveniência, entende? Perfeito. E postos de gasolina? Muita gente fala disso. Postos de gasolina são considerados totalmente inadequados para a tecnologia AC. O tempo de parada num posto é mínimo, questão de minutos, ninguém vai esperar horas ali. Nem pensar. Para postos de combustíveis se tornarem pontos de recarga relevantes, a solução é o carregamento ultra-rápido DC, de corrente contínua. Só que aí, Aí o investimento é outro. completamente outro. Estamos falando de um capex muito maior, na casa das centenas de milhares de reais por ponto, e uma demanda de energia elétrica muito mais robusta. Isso muda totalmente a análise de viabilidade, o perfil do negócio, tudo. É outra conversa. Ok, ficou bem claro. A lição principal parece ser: não adianta só colocar o carregador em qualquer lugar. Tem que escolher a tecnologia certa, AC lento ou DC rápido, para o tempo que as pessoas costumam ficar naquele local específico. Exatamente essa a chave. Bom, diante de tudo isso que a gente discutiu, vamos recapitular o essencial que aprendemos com essa análise baseada no estudo do Alberto Maier. Quais seriam os pontos-chave para quem está ouvindo a gente? Perfeito. Se a gente fosse destilar as conclusões mais importantes do estudo, acho que seriam estas 5. Primeiro,
A viabilidade econômica real de um ponto de recarga AC não pode de jeito nenhum ser baseada na capacidade máxima teórica do equipamento. Ela depende crucialmente de estimativas realistas de utilização. É a taxa de ocupação real, que muitas vezes é baixa, que vai determinar a receita de verdade. Utilização realista, anotado. Segundo, é absolutamente fundamental alinhar a tecnologia de recarga com o perfil de permanência do local. AC lento para longa permanência, horas, DC rápido para parada curta, minutos. Instalar tecnologia errada no local errado é basicamente receita para o fracasso. Alinhar tecnologia e local. Certo. Terceiro, a limitação técnica do carregador on-board do veículo não pode ser ignorada nas projeções para recarga AC. Ele é frequentemente o verdadeiro gargalo na velocidade e, portanto, impacta diretamente o tempo de recarga e o potencial de receita da estação. Tem que considerar o carro. O carro limita. Entendido. Quarto, a gestão precisa, rigorosa, dos custos é vital. Isso inclui tanto os custos fixos, tem que negociar bem o aluguel, otimizar a necessidade de pessoal se tiver, quanto os custos variáveis, principalmente a tarifa de energia. Tem que entender a fundo a estrutura tarifária, grupo A, demanda, ponta, para otimizar o consumo e não ter surpresas na conta. Gerenciar custos com lupa. Ok. E quinto, a robustez e a confiabilidade operacional não são opcionais, são essenciais. Equipamento que funciona, manutenção rápida e eficiente e uma experiência de usuário sem atrito são cruciais para atrair e manter os clientes e, claro, garantir a geração de receita contínua. Não adianta ter o ponto se ele vive quebrado. Confiabilidade é chave. Faz todo sentido. Em suma, né? O estudo reforça que, embora o mercado de eletromobilidade e infraestrutura de recarga seja sim promissor, ele exige um planejamento muito mais detalhado, mais cauteloso e mais realista do que muitas projeções simplistas que a gente vê por aí sugerem. É preciso ir além daquele otimismo inicial e encarar de frente a complexidade da operação no mundo real. Excelente resumo. Fica bem evidente que a jornada para implementar um ponto de recarga que seja realmente bem-sucedido é bem mais intrincada, bem mais cheia de detalhes do que parece à primeira vista. Essa análise do estudo de Alberto Maier foi realmente esclarecedora para desmistificar vários aspectos desse negócio. Com certeza. E para finalizar, talvez, deixar uma reflexão que emerge um pouco de toda essa discussão, né? Considerando as dificuldades, os custos para viabilizar a recarga pública em AC, especialmente nesses locais de conveniência rápida, e comparando isso com a relativa facilidade e o menor custo da recarga doméstica ou no local de trabalho, para quem tem essa opção, claro. Que é a maioria das recargas hoje, né? Exato. Fica a pergunta no ar. O que será que vai ser realmente necessário para que as redes públicas de recarga AC se tornem não apenas presentes fisicamente, mas verdadeiramente sustentáveis financeiramente e amplamente utilizadas no futuro? Boa pergunta. Será que a resposta tem modelos de precificação mais inteligentes, que talvez cobrem não só pela energia pelo quilowatt-hora, mas também pelo tempo de ocupação da vaga para incentivar a rotatividade que a gente falou? Poderia ser. Ou será que vai passar por uma maior integração tecnológica entre os carros, as redes de recarga, os aplicativos de pagamento, para facilitar tudo? Precisaremos de subsídios governamentais mais focados ou de novas regulamentações, talvez? Ou uma mudança de hábito. Ou, quem sabe, depende de uma mudança cultural mesmo na forma como os motoristas de veículos elétricos planejam suas recargas e utilizam esses pontos públicos. É uma questão bem complexa, né? Com muitas variáveis que certamente vai definir os próximos capítulos desse setor. Fica aí pra gente pensar.